Olá, graça e paz, bom dia a todos, jovens da nossa querida mocidade. Hoje, participação especial da classe dos adultos, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a nossa aula e tudo que Ele tem para nos ensinar nesta manhã. Vamos iniciar com uma oração? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, dia do Senhor, esse domingo abençoado. Ó Pai, que o Senhor ilumine as nossas mentes, abra os nossos corações, para que possamos entender a lição de hoje e que possamos também praticá-la, ó Pai, no nosso dia a dia. Muito obrigado pela nossa escola dominical tão abençoada. Muito obrigado por cada professor, cada aluno, cada classe, cada lição ministrada esta manhã. Que o Senhor encha o nosso coração de alegria, de satisfação, de prazer em aprender a tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, nesse momento. Tem misericórdia de mim, Senhor. Que eu seja um canal de bênção, Pai, para transmitir a tua palavra e a tua vontade para os meus irmãos essa manhã. Abençoa a nossa igreja e esse domingo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a nossa lição é a lição de número 7 aí da revista, que tem como título Direção para o Povo de Deus. O texto base da nossa lição são vários capítulos, né, do livro de Êxodo, desde o capítulo 20 até o capítulo 24. Capítulo 20, que vai falar dos 10 mandamentos. Aí nós temos o capítulo 21, que são sobre as leis acerca dos servos, da violência. Depois o 22, leis acerca da propriedade, leis civis e religiosa. Né? Depois no 23 nós temos os deveres, né? Quanto aos juízes, as festas instituídas e assim por diante. Nós não vamos ler, muito longo, claro, esses capítulos, mas fica aí também como lição de casa para que os irmãos também posteriormente possam analisar e ler com mais profundidade esses capítulos aqui após a nossa aula. Quero começar com os irmãos perguntando se vocês conhecem essas siglas: ECA, CLT, LDB, CP e CF. Certamente os amados já ouviram falar, já viram essas siglas e muitos de vocês conhecem algumas ou todas elas. Olha só o que significa cada sigla dessa. ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. CP é o nosso Código Penal e CF, nossa Constituição Federal. O que isso quer dizer? O que tem a ver com a nossa aula, né? Qual a importância desses estatutos, dessas leis, desses códigos e dessas Constituição? Elas são de extrema importância para a nossa sociedade. Elas regularizam, né, normas, leis, de acordo com cada área. Aí nós temos aí criança e adolescente, as leis de trabalho, né? Nós temos aí da educação, do Código Penal e a Constituição Federal. Então, nós precisamos dessas leis, nós precisamos dessas diretrizes e dessa Constituição, desses códigos, para que nós possamos viver bem em sociedade, para que exista uma ordem. E assim como existe uma ordem na sociedade, nós também temos que viver em ordem. O povo de Deus também tem que seguir diretrizes, tem que seguir leis que o próprio Deus deixou para nós. Aí, como introdução, o povo de Israel, ele foi libertado do Egito com grandes manifestações de poder. Com certeza, né, amados? Nós podemos verificar, constatar na história do povo de Israel como Deus foi generoso, como Deus foi amoroso, o que ele fez com esse povo, né? Libertando da escravidão ali do Egito. Então, grandes manifestações de poder, livrando das pragas, cuidando.
durante a peregrinação, nada faltou. E uma vez livre da escravidão, agora o povo deveria aprender a andar nos caminhos do Senhor, para que não fosse alvo da sua disciplina e juízo. Então, esse é o propósito fundamental da lei. E sobre ele estudaremos na lição de hoje. Então, o povo de Israel foi libertado do Egito, Deus manifestou a sua graça, o seu poder, sua misericórdia, cuidando daquele povo e livrando ele da escravidão. Então, eles, estando libertos dessa escravidão, eles teriam que aprender a andar com Deus, a andar segundo a vontade de Deus. E como que a gente conhece, como que eles conheceram, como que eu e você conhecemos a vontade de Deus? Através da lei, que é o que vamos estudar. Esse ponto, o coração e a estrutura da lei. Aí o primeiro ponto diz, Deus é o agente realizador da aliança. Mas a aliança também é um chamado para viver de acordo com a vontade de Deus. Então Deus fez uma aliança com o povo de Israel, faz uma aliança comigo, com você hoje, mas essa aliança também é um chamado para quê? Para que vivamos de acordo com a vontade dele. Por meio da lei, nós conhecemos a Deus, quem ele é, o que ele quer, qual a vontade dele, o seu caráter. Além de conhecermos a Deus, por meio da lei nós conhecemos a nós mesmos. E nós somos lembrados constantemente das nossas limitações e da grandeza dele. Essa lei nos quebranta. Eu preciso conhecer melhor a lei para melhor glorificar a Deus e servi-lo. E a lei mosaica é o primeiro registro detalhado da vontade de Deus. Então, esses capítulos aqui de Êxodo, mostra, primeiro registro ali da vontade de Deus, da lei mosaica, e nós precisamos conhecer essa lei para poder melhor glorificar a Deus e servir. Então, olha só, aqui na Bíblia de Genebra, está falando um pouquinho, um artigo sobre a lei de Deus. Eu vou resumir aqui para os irmãos. A lei de Deus, o que é essa lei? A lei de Deus é uma expressão do caráter santo e moral de Deus. Nesse sentido, a lei de Deus é eterna, como o próprio Deus para a humanidade. Deus criou a humanidade e o mundo para operar em conformidade com a sua lei. Por esse motivo, quando a lei de Deus é compreendida e aplicada corretamente, ela é o nosso deleite e a nossa alegria, o nosso caminho para uma vida de sucesso, e não um fardo ou uma maldição. Porém, a identificação, a interpretação e a aplicação correta da lei de Deus é uma tarefa complexa que exige uma análise das Escrituras como um todo. Então, nós vimos aqui que nós precisamos analisar essa lei como um todo, para que possamos conhecê-la, entendê-la e praticá-la. Olha só, Jesus disse no Novo Testamento, em João, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 15,14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, se nós fomos alcançados pela graça de Cristo, se nós somos filhos de Deus, se fazemos parte desse povo que começou lá em Israel e se estende até hoje, então nós devemos guardar os mandamentos. Nós devemos fazer o que Deus nos manda fazer. Como diz esses versículos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que ama. Esse é o que me ama. Você ama a Deus, amado? Meu irmão, você ama ao Senhor? Então você deve guardar os mandamentos e praticá-los. E o capítulo 20 aí de Êxodo já começa com os 10 mandamentos. Vamos ler lá os 10 mandamentos? Aqueles que sabem de cor, vamos rever também. Olha só, capítulo 20 de Êxodo. Então falou Deus todas estas palavras.
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, os 10 mandamentos, para que eles foram dados? Primeiro ponto, eles foram dados para nos mostrar quem Deus é e que ele tem uma posição em relação a ele mesmo e ao próximo. Então, ele revela esse caráter de Deus. Revela que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é santo e que ele tem uma posição sobre esses assuntos, sobre a minha vida, sobre como eu devo me relacionar com ele e com o meu próximo. Os mandamentos também, os 10 mandamentos, nos protege e protege o próximo. Cada parte, né, cada mandamento refere-se também ao nosso relacionamento a Deus e o nosso relacionamento ao próximo. Os 4 primeiros mandamentos enfatizam um vínculo de amor e vida com o verdadeiro Deus. A adoração a outros deuses e toda forma de idolatria são proibidas. Os 6 derradeiros, né, os 6 últimos, falam da nossa relação com o nosso semelhante e nos proíbe de tudo aquilo que causa o mal e a desordem social, tanto em nossas ações como em nossos desejos. Então, os 10 mandamentos nos protege e protege o nosso próximo. Eles revelam também quem eu sou, revelam quem você é. Que nós quebramos os mandamentos e nós quebramos e continuamos quebrando a cada dia. Que eu e você, nós não somos capazes de cumprir esses mandamentos plenamente, perfeitamente. Somos incapazes de cumprir de maneira perfeita. Então, esses mandamentos é como se fosse um certificado da nossa incompetência. Nós não temos competência para cumpri-lo plenamente, de maneira perfeita. É como se nós fôssemos ao médico fazer um raio-x e esse raio-x nos testifica que nós precisamos de um Salvador. Eu e você, nós precisamos de Jesus Cristo. Ele sim cumpriu a lei de maneira perfeita, não pecou. Então nós por nós mesmos, nós não conseguimos cumprir plenamente essa lei. Então esse raio-x, né, esse diagnóstico médico, fala, olha só, tem coisa ruim aí dentro de vocês. O mal habita em cada um de vocês. E vocês não vão conseguir por si só cumprir essas leis, esses mandamentos. Vocês precisam de alguém que faça isso por vocês. E aí Deus manda Jesus Cristo, seu único filho, o Cordeiro Santo, que cumpriu a lei e que pagou no nosso lugar e cumpriu no nosso lugar. Mas aí uma pergunta, amados, se eu sou salvo,
pela graça, por que então eu devo cumprir os 10 mandamentos? Eu sou salvo pela graça, Jesus pagou por mim. Então, a partir de hoje, a partir de agora, eu não vou cumprir. Já estou salvo, Jesus já pagou no meu lugar. Para que eu tenho que cumprir esses mandamentos? Nós temos que cumprir, amados, porque justamente porque somos salvos, justamente porque merecíamos o inferno, justamente porque somos incapazes de cumprir cada um desses mandamentos perfeitamente, é que eu tenho que seguir e tenho que me esforçar em cumpri-lo como forma de gratidão, como um desejo no nosso coração de agradar a Deus, como uma retribuição, uma expressão de toda a nossa gratidão, de louvor a esse Deus que nos resgatou, que nos chamou para fazer parte desse povo, que cuida de nós, que nos abençoa, que nos livra e que mandou o seu filho Jesus para nos salvar. Então, eu tenho que cumprir esses mandamentos, me esforçar como uma norma de gratidão, como uma norma, uma expressão de louvor a Deus, como uma ação de graça, porque realmente eu entendi que eu merecia o inferno, a condenação eterna, mas fui resgatado e lavado pelo sangue de Jesus. Então eu vou cumprir, eu vou seguir a vontade de Deus, eu vou conhecer, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar as Escrituras para conhecer cada vez mais quem esse Deus é e o que ele requer de mim. Por isso que nós temos que cumprir e seguir os 10 mandamentos e toda a lei e a vontade de Deus. As leis e os seus propósitos, amados. Nós temos aí, no segundo ponto da lição, algumas orientações. Na letra A, orientação para o culto. A letra B, orientação, relações civis e sociais. E a C, a prática da misericórdia. Eu vou resumir aqui, amados, esses 3 pontos para a gente entender e para ganharmos tempo. A letra A fala sobre orientações para o culto. Está tudo em Êxodo aqui, o que Deus orientou a Moisés que passasse para o povo. O Senhor determinou que na adoração não sejam usados ídolos de forma ou valor algum. Isso serve para nós hoje, não só para eles lá naquela época. Adoração é a Deus. O culto tem que ser cristocêntrico, Cristo no centro. Nenhum ídolo de forma ou valor algum. Nós devemos adorar ao Senhor, somente a Ele. O povo também foi orientado a fazer altares e trazer ofertas ao Senhor. Então, isso trata-se do dever de adorar a Deus em todo lugar. Apesar de fazer altares ali em determinado lugar, isso nos ensina hoje que nós devemos adorar esse Deus, não somente no momento do culto, que estamos reunidos como igreja, mas em todo lugar, em todas as áreas da nossa vida, trazer ofertas ao Senhor. Então, isso eram orientações, essas eram as orientações lá no passado para o povo de Israel, mas também para nós hoje. E foi instituída naquele tempo 3 grandes festas de Israel. Primeira festa, a festa dos pães asmos, uma festa celebrada com ofertas imediatamente após a Páscoa. Depois teve a festa da cega, 5 semanas após a Páscoa, também conhecida como festa de Pentecostes. E por fim também a festa da colheita. Essa festa marcava o fim do ciclo da agricultura, celebrado com confecções de cabanas. Essas cabanas relembravam a peregrinação do povo no deserto, também chamada de festa dos tabernáculos. E amados, para que serviam essas festas? O que nos ensina hoje? Essas festas ensinavam e ensinam que Deus deve ser adorado em todo o tempo com ações de gratidão. O povo levava ofertas de gratidão a Deus. O povo celebrava com alegria, com júbilo. O povo relembrava o que Deus fez durante a peregrinação. E nós devemos também adorar, fazer essa grande festa ao nosso Deus em todo o tempo, com ações de graça, com salmos, hinos, cânticos de louvor, com as nossas vidas,
de obediência e temor a Deus. No ponto B, fala também das leis em relação com relações civis e sociais. O que diziam essas leis? Ela preservava os direitos dos servos e senhores, fazendo com que as pessoas não fossem tratadas como propriedade. Apesar da escravidão ali, servos e senhores serem legais ali naquela época, mas aquelas leis serviam, garantiam os direitos também desses servos e alguns deveres dos senhores. Então, não tratavam pessoas como propriedade, como estava acontecendo em outras nações. Então, era importante também. Essas leis valorizavam também a justiça. Todos os crimes deveriam ser punidos, e as punições eram proporcionais ao mal praticado. Foi um mal mais grave, a punição era mais grave. Foi um mal mais leve, mais brando, a punição era mais branda. E aí entra o contexto que Deus estabeleceu de olho por olho e dente por dente. Não olho por olho, dente por dente como vingança com as próprias mãos, mas como princípio de justiça. Quando Jesus comentou essa expressão, ele não estava desfazendo a necessidade de que os crimes sejam julgados com correção, mas estava condenando o uso pessoal da lei para a obtenção de vingança contra o próximo. Então, não era vingança com as próprias mãos, mas que existiam leis, existiam princípios para que a justiça fosse aplicada conforme cada crime, cada mal cometido. Olha aqui no terceiro ponto aqui do slide, que eu coloquei aí para os irmãos. Embora os crimes contra a vida fossem mais graves e mais duramente punidos, a prática do roubo era desestimulada também pela imposição de pesadas multas. Então, todo e qualquer mal recebia sua devida punição. Então, olha a importância dessas leis, né, civis e sociais. E o ponto C, a prática da misericórdia. Também existiam leis, foram dadas leis ali para aquele povo, para que pessoas desamparadas fossem acolhidas, fossem assistidas. Então, essa lei recomendava um especial cuidado com os mais frágeis e necessitados, os estrangeiros, as viúvas, os órfãos. Essas pessoas não possuíam meios de subsistência e defesa, e elas precisavam ser protegidas, acolhidas e assistidas. Então, a lei proibia aos israelitas ações de abuso e opressão contra essas pessoas. Olha também quanto era importante. Então, Deus manda leis de todos os âmbitos, em todas as áreas, para que o povo cumprisse essas leis, para viver de maneira digna, para viver de maneira justa, conforme a vontade de Deus, para que praticassem a misericórdia e até ali a relação entre servo e senhor fosse justa. Então, as leis são maravilhosas, elas nos servem também como ordem da sociedade, como ordem para que o povo viva bem em sociedade. E o ensino contínuo da lei, o ponto 3 da revista. Essas e muitas outras leis e determinações de Deus foram registradas por Moisés. Amados, leem aí Êxodo a partir do capítulo 20 em diante, e os irmãos vão poder ler, nós não temos tempo para isso, cada lei, cada item, cada versículo, cada capítulo fala sobre essas leis que foram dadas por Deus e registrada por Moisés. Então, esse primeiro bloco foi chamado de Livro da Aliança e o conjunto total de Livro da Lei. Qual era a intenção? A intenção era preservar a lei do Senhor para o ensino e orientação das futuras gerações. Por isso que Moisés teve que registrar, por isso que devemos relembrar sempre essas leis, para que cada geração e as futuras gerações também aprendam e apliquem essas leis.
O registro da lei, ponto 3 aí, é, portanto, o estabelecimento de uma aliança permanente entre Deus e o povo. Deus fez uma aliança com esse povo. Deus fez uma aliança comigo e com você. E a lei serve para cumprirmos e seguirmos a vontade desse Deus. Também é uma resposta a essa aliança que ele fez conosco. Então, ponto 4 aí, ó, o cumprimento da lei seria a sabedoria e o entendimento de Israel perante as nações, porque nenhum povo tinha estatutos e juízos tão justos como a lei divina. Então, nenhum povo tinha essas leis tão justas e tão divinas como as leis que Deus deu para aquele povo e para nós também. Isso era um diferencial. Cerca de 40 anos depois, quando a nova geração entrasse em Canaã, Deus ordenou que o povo tinha que escrever todas essas palavras da lei em pedra. E ordenou também que uma cerimônia deveria ser realizada. Então, ou seja, dando continuidade, essas leis não deveriam ser esquecidas, não deveriam ser mudadas, e sim observadas, aprendidas, guardadas e praticadas. Quando Israel viesse a ter um rei, a ordem era que ele também deveria transcrever a lei num livro e lê-lo todos os dias. E também existia também uma regra aqui, ó, que a cada 7 anos, durante a festa dos tabernáculos, a lei deveria ser lida para homens, mulheres, crianças e estrangeiros, para que aprendessem a temer a Deus e cumprissem os mandamentos do Senhor. Amados, olha só a importância. Tudo isso que Deus ordenou, deixou claro, era para que a lei não acabasse. Era para que a lei não ficasse de canto, de lado. Mas a ordem era para que todos aprendessem, lessem. Olha só, o rei tinha que ler, escrever um livro e ler todos os dias. A cada 7 anos na festa dos tabernáculos, tinha que ser lido para todo o povo, inclusive para as crianças. E aí vem a reflexão, nós temos lido essa lei, a palavra de Deus, nós temos nos esforçado em conhecer a vontade de Deus, nós temos transmitido, ensinado nossas crianças, jovens, adolescentes, futuras gerações a amarem essa lei, a praticá-la e a passar para as próximas gerações. Essa lição nos ensina isso, amado. Olha só, a conclusão e aplicação. Além da redenção, Deus oferece a seu povo o privilégio de conhecer seu caráter e sua vontade por meio da lei. Por meio dela, Deus vem em nossa direção e nos adverte contra nossas práticas corrompidas e pecaminosas. E nos ensina a corrigir nossos caminhos e a viver de acordo com princípios santos e eternos. E aí a aplicação, qual tem sido o seu empenho em conhecer e praticar a vontade de Deus? Temos transmitido e ensinado a lei divina para as novas gerações? Ter recebido a salvação em Cristo estimula você a uma vida de adoração, gratidão e obediência? Amados, está aqui, ó, a palavra de Deus. A vontade dele está revelada, já foi revelada a nós, a mim e a você. Ali em Êxodo nós temos algumas leis, a vontade de Deus revelada àquele povo. E a nós hoje também. No Novo Testamento nós temos a vontade de Deus através de Jesus Cristo, através de tantas parábolas, de tantos ensinamentos. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a vontade e a lei de Deus nas nossas mãos. Graças a Deus somos um país livre e temos a liberdade em ler essa palavra, em conhecer, em aplicá-la em nossas vidas, em proclamá-la para toda criatura.
Então, essa lição me ensinou e também quer te ensinar que nós precisamos guardar a lei. Nós somos salvos pela graça, Jesus já pagou o preço, mas como forma de gratidão, de adoração, nós precisamos viver uma vida de obediência. Nós precisamos praticar essa lei, a vontade de Deus e ensiná-la às nossas crianças e passá-la de geração para geração. Amém? Essa foi a nossa lição de hoje, né? A direção para o povo de Deus. Nós somos o povo da aliança, por isso nós temos essa maravilhosa lei. Aquele que não é povo de Deus não está nem aí para essas leis, não está nem aí para a vontade de Deus. Vivem as suas vidas segundo suas próprias vontades, segundo a vontade da carne, os prazeres deste mundo. Nós não, amados, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Nós somos povo de Deus, nós fomos resgatados num lamaçal de lama, cada um no seu momento de vida, e hoje nós fazemos parte desse povo. E esse povo foi chamado, amados, não para ficar sentado em banco de igreja. Esse povo foi chamado para fazer a diferença, para ser sal e luz nessa terra que jaz no maligno. Nós vamos ter que se posicionar, sim. Nós vamos ter que abrir nossa boca e falar da palavra de Deus, sim. Nada nem ninguém pode nos intimidar. E nós precisamos, como povo de Deus, sermos diferentes. Nós somos diferentes quando nós aplicamos a lei nas nossas vidas e quando nós praticamos a vontade de Deus. Sozinhos, não vamos conseguir. Somente com a ajuda do Espírito Santo. E nós precisamos também ajudar uns aos outros, como família em Cristo, como quarta igreja, cada um com seus dons, ajudando um ao outro a praticarmos essa lei, a seguirmos a vontade de Deus e assim sermos uma igreja, um povo que glorifica a Deus, porque entendeu o seu chamado, porque entendeu a lei e ela não está guardada, ela não está ultrapassada, ela não está de canto, ela é praticada em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Muito obrigado, Pai, pela tua lei revelada, pela tua palavra, Senhor. Ó Pai, que hoje nós podemos ler, abrir e entendê-la, Senhor. Ó Pai, que teu Santo Espírito aplique em cada coração a lição de hoje, que não fique somente nos corações, ó Pai, que não fique somente na mente, mas que possamos aplicá-la, Senhor, no nosso dia a dia, aonde o Senhor nos colocar, Senhor, no nosso trabalho, nos nossos lares, na nossa igreja. Ó Pai, que possamos ter amor pela Tua lei, pela Tua palavra, possamos, ó Pai, com sabedoria, ensiná-las às crianças, às próximas gerações, aos jovens, aos adolescentes. Ó Pai, que possamos ensiná-la principalmente através do nosso exemplo, Senhor, do nosso testemunho. Ó Pai, nos ajude, ó Pai, como povo de Deus, nos ajude a cada um, Senhor, a amá-lo, a respeitá-lo, a praticar, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Pai, por Teu Filho Jesus, que nos salvou, ó Pai. E isso é graça, favor não merecido. E que nós possamos retribuir, Senhor, essa salvação, esse resgate, essa redenção em Cristo Jesus, com a nossa obediência, com as nossas vidas consagradas para te louvar, para te obedecer, para te servir. Dá-nos um domingo abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção de todos. Espero que os amados tenham entendido a lição de hoje. Que Deus aplique nas nossas vidas também. Tá? Muito obrigado, Deus abençoe. E um domingo abençoado e uma ótima semana a todos.